Vamos apresentar agora algumas propriedades do operador de derivação. Uma delas é esta que podes aqui ver, que diz que a derivada da soma ou diferença de uma função f por outra g é igual à soma ou diferença, conforme o caso, da derivada de f pela derivada de g. Uma maneira de interpretar isto é: suponho que o f representa o número de litros de água que uma dada torneira despeja para um dado tanque e o g representa o número de litros de água que outra torneira despeja para esse mesmo tanque. Então, se a primeira torneira despeja 5 litros por hora, e isso é o f', é a taxa de variação do valor de f com o x, suponho que x representa o tempo, e se esta torneira despeja 4 litros por hora, então o efeito das duas torneiras somado dá 5 mais 4, 9 litros por hora. Portanto, é uma maneira intuitiva de nós percepcionarmos porque aqui esta relação da derivada da soma ou da diferença existe. Da mesma forma, podes pensar que se uma torneira despeja 5 litros por hora para um dado tanque e um ralo vaza 4 litros por hora desse tanque, então por hora entram 5 litros e saem 4, ou seja, no total entram 1 litro de água no tanque por hora. Então, uma aplicação desta propriedade é a seguinte que está aqui. Podes ver, temos a derivada de 3x² mais 1 meio de ln de módulo de x. Esta função faz as vezes de f, 3x2. Esta faz as vezes de g, entenda-se de f e do g. Portanto, podemos aplicar a propriedade que aqui está. Outro modo de tu pensares que é essa a propriedade que deves aplicar aqui é a seguinte: se quiseres calcular o valor desta expressão para algum x, qual é a última operação a ser efetuada? Imagina que queres calcular o valor desta expressão quando x vale 2. Então, fazes 3 vezes 2 ao quadrado, por causa desta que aqui está, mais 1 meio de ln de 2, por causa desta aqui. Calculas o valor desta expressão, calculas o valor desta, e a última operação, afinal, que vai ser feita é esta aqui. Portanto, este operador de derivação, este aqui, o que ele pensa, entre aspas, é que está a derivar uma soma. Está a derivar uma soma. E, portanto, é essa propriedade que aplicamos aqui, a derivada de uma soma. E o que isto dá é a derivada de 3x², que está indicada aqui, mais 1 meio vezes a derivada de ln de x, em que eu espero que tu aqui possas entender que por 1 meio ser constante, a derivada desta expressão é 1 meio vezes a derivada logaritmo ln de módulo de x. Tá bem? Aqui é mais correto pormos parênteses curvos e dizermos que o argumento do ln aqui é um módulo. A derivada de 3x², como o 3 é constante, podemos passá-lo para fora da operação de derivação e fica isto assim. A derivada de x² é 2x, 3 vezes 2x dá 6x, está aqui. E acima, a derivada do ln é 1 sobre x, portanto fica 1 meio vezes 1 sobre x, que podemos ainda escrever desta forma, e esta expressão que aqui temos é a função derivada da expressão que foi dada de início. Outra propriedade que vamos aplicar bastantes vezes é a derivação de um produto. E eu deixo para mais tarde dar-te uma ideia do porquê, uma ideia através de um exemplo prático
porque aqui a derivada de um produto, de uma função f por uma g, tem esta forma, f'g mais fg'. Entretanto, vamos aplicar isto num exemplo. Considera que queremos aqui derivar o produto de x por e de menos x. Novamente, podemos perguntar-nos aqui como é que vamos derivar uma expressão deste tipo. E a nossa orientação é outra vez pela última expressão, pela última operação que é usada quando nós queremos calcular o valor desta expressão para algum x. Então, considera que queremos calcular o valor desta expressão quando x é 2. Substituímos o primeiro x por 2, este aqui, e depois multiplicamos por e elevado a menos 2. E agora, para ver quanto é que esta expressão vale, para ter uma versão em decimal do valor dela, eu tenho que ver qual é este número em decimal e depois multiplicá-lo pelo número 2. E este produto é a última operação a ser efetuada. Portanto, o operador de derivação pensa, eu estou a derivar um produto. E então, ele vai tentar aplicar nesta fórmula a propriedade que aqui está acima. E o que resulta é o x faz as vezes do f, o e de menos x faz as vezes do g, e ficamos com a derivada de f vezes g, mais f vezes a derivada de g. Ora, a derivada de x é 1, como podes ver aqui. A derivada de e elevado a menos x é igual à própria exponencial vezes a derivada do seu expoente. A derivada de menos x é menos 1 e, portanto, ela dá menos e elevado a menos x. E agora podemos continuar o nosso cálculo da seguinte forma. A derivada de x vezes e elevado a menos x é igual a e elevado a menos x, que é o que resulta deste termo, menos x e elevado a menos x. Ainda podemos pôr em evidência o e elevado a menos x e a expressão final é esta. Já agora, em termos práticos, vou-te dizer uma vantagem que há entre termos a expressão nesta forma em vez de a termos nesta. Computacionalmente, calcular uma exponencial leva mais tempo do que calcular uma divisão ou do que calcular um produto. Então, se eu quiser calcular o valor desta expressão quando o x for 2, eu tenho que calcular esta exponencial e depois tenho que recalculá-la aqui. Se a expressão estiver nesta forma, eu preciso de calculá-la só uma vez. Portanto, como tu podes ver, este exercício de nós escrevermos a nossa expressão na forma mais simples que a gente possa, não se limita a ser uma questão de estética, é também uma questão com uma implicação grande no cálculo. Finalmente, outra propriedade de que te quero falar e cuja justificação deixo para um exemplo prático que veremos mais tarde, é a derivada de uma divisão. Aqui temos a divisão de uma função f por uma função g, a derivada dela é esta expressão, que aqui está. E eu recordo-te aqui que se tu tiveres um dispositivo que faça a divisão de f por g, e tu colocares aqui x, e à saída der f de x sobre f sobre g de x, o que é que a derivada faz? A derivada mede o seguinte, dando uma pequena variação ao x, portanto, em vez de x, se nós considerarmos x mais delta x, a função à saída varia também, passa desta para f de x mais delta x, a dividir por g de x mais delta x. E o que a derivada faz, o que esta expressão avalia, é o seguinte, ela pega na tua função, na variação da função divisão, que é o valor que ela tem para x mais delta x menos o valor que ela teria apenas para a entrada x,
Portanto, vê como é que a saída varia quando a entrada passa deste valor para este e divide-a por ΔX. E depois calcula o limite disto quando o ΔX tende para zero. Portanto, repara que tu aqui tens a quantidade de variação da tua função por unidade de x calculada no ponto x, porque quando o ΔX tende para zero, estes termos aproximam-se de x. Portanto, a variação da saída por unidade de variação de entrada num dado ponto é isso que a derivada acha. E, novamente, aqui neste exemplo, uma pessoa encontra uma expressão deste tipo e quer derivá-la e pensa como é que faço. E orientamos-nos pela última expressão, pelo último operador que é utilizado quando queremos calcular o valor desta expressão para algum número. Tu podes facilmente ver, se quiseres calcular o valor desta divisão quando x vale 3, pões em cima de 3, pões em baixo 3 mais 2. Se quiseres ver em decimal quanto é que esta divisão dá, tens que primeiro calcular esta soma que dá 5 e depois divides 3 por 5. E esta divisão é a última operação a ser feita. Portanto, este operador pensa, estou a derivar uma divisão. E então vai à divisão aplicar-lhe a fórmula a preto que aqui está em cima. E chama a função que está em cima f, tal como aqui, chama a função que está em baixo g, tal como esta, e aqui temos em cima a derivada de f vezes g, menos f vezes derivada de g, a dividir pelo quadrado de g, que é o que podes ver aqui na expressão com cor preta. E agora, este cálculo fica feito quando nós conseguimos obter uma expressão sem linhas. Neste caso, ainda temos uma linha aqui e outra aqui, mas a derivada de x aqui dá 1, a derivada de x mais 2 também dá 1, falta aqui indicar a derivada de x mais 2, portanto vamos substituir esta por 1 e esta por 1, e o que vai resultar para nós é x mais 2 menos x em cima, e em baixo x mais 2 elevado a 2, e a expressão que obtemos para a derivada desta expressão é esta aqui. Algo que podes notar por uma inspeção desta expressão é esta expressão nunca toma sinal menos, porque o numerador tem sempre sinal mais e por causa deste expoente 2, o denominador nunca tem sinal menos. Portanto, a derivada desta função é maior que zero para todos os valores de x, exceto menos 2, porque a derivada não existe para x igual a menos 2. Aliás, nem a própria função existe. Portanto, o valor x igual a menos 2 não faz parte do domínio da função x sobre x mais 2. E o facto da derivada ser positiva significa que o gráfico desta função é crescente. Ou, dito de outra forma, a função é crescente. Portanto, o gráfico dela tem que ser um gráfico ascendente. E, de facto, o gráfico da função tem esta forma. O gráfico da função x sobre x mais 2 tem esta forma, como vês, tem este ramo à esquerda do ponto menos 2. É um ramo em que a função é crescente sempre, e à direita do ponto menos 2 tem este ramo, e neste ramo a função é crescente sempre. Portanto, o sinal que a derivada tem deu-nos uma informação sobre o modo como a função varia, esta função varia, no seu domínio